Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Continuamos e hoje vamos tratar do sacramento da confirmação. Confirmação ou crisma, você vai entender o que é crisma, vai entender o que é confirmação. De modo que, se ainda surgirem dúvidas ao qual você ainda tem, escreva aqui nos comentários. Se a pergunta for boa, for interessante ou eu não tiver respondido aqui, certamente teremos um vídeo extra para poder responder estas dúvidas a mais. Você já viu que está tendo vídeo extra complementando, né, além daquilo que serão as 20 aulas principais, né, você vai ver que vai estar sempre assim, aula extra, né? Então assim nós vamos respondendo a sua pergunta e complementando com alguns temas que podem surgir ou que são dúvidas que a gente vê que são relevantes e importantes para você. De modo que a gente já começa dizendo que confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo. Ah, mas eu já não recebi o Espírito Santo no batismo? Sim, calma, né? Imprime na nossa alma o caráter de soldado de Cristo, né? O batismo nos imprimiu o caráter de filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, e que podemos agora dizer Abba, ó Pai. O crisma não é isso, né? E nos faz perfeitos cristãos. Por que nos faz perfeitos cristãos? Porque ele nos confirma na fé. Ele aperfeiçoa em nós as outras virtudes, né? Aquelas virtudes que nós já temos ou que estamos buscando ter. E os dons recebidos no santo batismo, né? E é por isso que ele se chama confirmação. Porque tem algumas pessoas que, quando você pergunta para ela o que é o crisma e por que se chama confirmação, ela fala assim: não, é porque agora eu tenho a idade suficiente para dizer que eu estou me confirmando na fé. Não é nada disso, meu filho. Não tem nada a ver com o que você confirma ou deixa de confirmar, tá bom? É a confirmação do Espírito Santo na sua alma. Então não tem a ver com, e agora eu posso dizer que eu sou cristão e que eu aceito realmente aquele batismo que meus padres... Não, não é isso não. Não é isso não. É o que o Espírito Santo confirmará agora na sua alma. Ah, mas eu estou dando meu sim. Sim, é claro que você está dando sim. Mas no batismo alguém também deu o sim. Então você foi batizado, né? Não, então não é uma confirmação do tipo assim: olha, eu coloquei aqui, mas deixa depositado, quando chegar lá ele disse realmente ele quer, aí ele disse sim, agora ele confirmou. Não é a sua confirmação, não é o botãozinho verde e confirma, não é isso. Você já está batizado, já recebeu a unção do Espírito Santo, é filho de Deus. Agora o Espírito Santo, e veja, é um sacramento muito parecido com o batismo. Não na forma, né? Não na matéria, né? Porque a oração é outra. Mas, veja, ele é muito parecido na forma que ele acontece. Na forma não, não na matéria e na forma, mas no que ele acontece, o que você recebe, que é o Espírito Santo de novo. Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo. Sim, mas ele vem agora para dar um crescimento, um salto de qualidade na sua vida. Porque isso acontece. Você era criança, nasceu, foi nutrida ali, aí agora o quê? Você cresce. Então por isto que já antigamente se recebia também quando era pequeno, e hoje também recebe adolescente. Porque tem tudo a ver com essa questão do crescer, essa questão do desenvolver-se. Por isso um outro sacramento que torna esse desenvolvimento espiritual mais claro, fica mais claro. Por que se recebe o crisma, entendeu? Então é isso, ela vai nos fazer perfeitos cristãos, ela vai confirmar em nós a fé, vai confirmar, né? Vai aperfeiçoar as outras virtudes. Que outras virtudes? As virtudes teologais que você recebeu no batismo, esperança e caridade. E vai vir sobre você uma outra coisa, né? Que você vai, agora elas vão começar a se desenvolver, que são os 7 dons do Espírito Santo, tá bom? E é por isso que ele se chama confirmação. Então, os dons do batismo vão crescer, fé, esperança e caridade. Você vai começar a aperfeiçoar dentro de você, quer dizer, vai se configurar o Cristo, porque esses dons são todos de Cristo, né? Mas ele tem plenamente, a gente tem um pouquinho, né? Então isso aí vai crescer um pouco mais. Você vai começar a viver melhor isto,
se você realmente ir com essas disposições para receber o Santo Crisma. Né? E quais são os dons do Espírito Santo que você falou aí, Leandro? Né? Então, os dons do Espírito Santo são aqui praticamente numa ordem... não tá completamente na ordem hierárquica, dizendo assim quais são os dons que recebe. Eu sugiro, se você quiser, na ordem hierárquica, como explicação, você procure o livro chamado O Grande Desconhecido, do padre Antônio Roio Marim. Esse livro é ótimo e ele explica na ordem hierárquica, quer dizer, do menor dom para o maior. Tá bom? Então vamos lá. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Temor de Deus é o mais baixo, sabedoria é o mais alto. Tá? Sabedoria já é a sabedoria divina, plena dentro de você, então acho que fica mais claro do que o temor de Deus, que é aquela sensação do cristão de já não mais querer pecar, ter ódio de tudo aquilo que me afasta de Deus e querer agradar a Deus plenamente, porque eu não quero perdê-lo. O temor é de não perder, não é o temor de um medo, né? Porque medo, temor de Deus, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter temor. Não, você tem que ter medo de perdê-lo. Então, por isso, temor de Deus. Esse é o nome. E sim, você precisa ter medo de Deus, sim, de não perdê-lo, porque ele é o pleno amor, é só nele que reside o amor. A gente reflete isso, então nós queremos continuar refletindo, então nós vamos obedecê-lo, né? Qual é a matéria? Agora vem. A matéria é o que vai explicar o que é o crisma, tá bom? Né? Além da imposição das mãos do bispo, que ele vai impor as mãos sobre você, vai fazer a oração da imposição das mãos, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso o sacramento se chama também crisma, que significa o quê? Unção. É isso que significa o crisma. É um óleo próprio para isso. Ele é um óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na quinta-feira santa, né? Em algumas dioceses é na quarta que acontece a missa dos santos óleos, né? Então você pode ter se confundido pensando que era dos santos óleos, óleo, né? Mas é óleos. Né? Então não confunda. Então esse óleo é um óleo próprio para esta unção. E no sacramento o óleo se derrama e fortalece. Significa abundância na graça que difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. É essa unção que confirma você na fé. Não é você que dá agora, eu estou confirmando aqui. Então aí o sinal visível é o óleo. Não, é o contrário. É o contrário. O óleo vem sobre você e é ele que confirma, né? Porque você está realmente, é lógico que seu coração tem que estar dando assentimento para isso. Mas não é você que confirma, é o Espírito Santo que confirma em você, tá bom? E o bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão fortificado por esta graça é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar-se da corrupção dos vícios. E qual é a forma? Né? Eu te assinalo com o sinal da cruz, te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? As fórmulas mais simples, o bispo fala, recebe esta unção do Espírito Santo, e ele faz o sinal da cruz com óleo, né, sobre a testa. Recebe esta unção do Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo. E você responde, contigo também. Então são essas fórmulas ou formas que nós podemos dizer. Quem é o ministro do sacramento do crisma? O bispo. É o bispo que é o ministro. Mas pode acontecer dele permitir, mas ele continua sendo ministro, tá? O ministro do crisma é o bispo. Pode acontecer em alguns casos de alguns padres terem esta autorização para poderem celebrar o crisma, mas isto aí é uma concessão. O obrigatório é o bispo, tá? Então, nesse caso não tem leigo, o leigo não pode ministrar, tá proibido. Em que cerimônias, né, para administrar o sacramento da confirmação, primeiro ele estende as mãos sobre os que estão para crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Existe uma oração própria que ele faz. Em seguida ele vai fazer a unção em forma de cruz com o santo crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da forma, aquelas que eu disse, né? As duas que podem ser. E
Antigamente, hoje isso meio que caiu, ele dava uma bofetada. Aí o pessoal pensa, nossa, ele dava um tapão? Não, era aquela questão, né? Na fase do crismado. E diz depois, a paz esteja contigo. E a pessoa responde contigo também. No fim, abençoa solenemente todos os crismandos. Então a fórmula vocês veem basicamente isso. Se você acompanhar lá na hora que começa o rito do crisma, ele vai falar a oração, ele vai chamar todos para se levantar, aí ele vai estender as mãos, ele faz uma oração um pouco mais longa, começa o povo em fila, ele vai falar lá, recebe esta unção do Espírito Santo sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo, ele estende a mão. A pessoa cumprimenta e fala contigo também. É isto. Por que se faz a unção na fronte? Na fronte por quê? Porque é na fronte que aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não se deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. E por que se dava uma leve bofetada na cara do crismado? Para que ele saiba que deve estar pronto para sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor de Jesus Cristo. Porque a vida é assim, a gente acaba sendo criticado, julgado, condenado, pelas pessoas que não são cristãs. Então você aceita ali a sua cruz. Pode ser que isso não aconteça, mas em outras situações você tenha que dar esta prova de soldado de Cristo e se configurar a Cristo no sofrimento por alguma razão. É por isso que esse símbolo da bofetada, tá bom? E todos devem procurar, todos, e fazer com que todo mundo possa recebê-lo. Então a gente recebe porque é bom, é importante, isto configura o nosso crescimento na fé, isto confirma a nossa fé e com isto outras pessoas também podem recebê-lo. Qual é a idade? Antigamente se recebia até os 7 anos, sabia? Hoje o pessoal recebe na adolescência. Tem algum problema? Não. A igreja entende que não há um problema. Por quê? Porque até pela nossa maturidade, que parece que está meio estranha, como que é importante que você conserve a lembrança. Então, como também já está se recebendo a primeira Eucaristia mais velha, e veja, não há também problema nessa diferença, apesar do segundo sacramento ser a confirmação, mas então por que a gente recebe a Eucaristia antes do crisma? Tem algum problema de receber? O correto então não seria receber primeiro a confirmação? Olha, não necessariamente, porque veja, a criança quando ela nasce, ela já tem que se alimentar, Então a Eucaristia vem para alimentar o pequeno cristão na fé. Você pensando nessa questão que a gente disse lá, por que 7? Aí a gente mencionou, veja, antes até de crescer você já se alimenta, de começar esse desenvolvimento no corpo, você já se alimenta. E ali se supõe, uma das coisas que já se supõe, tanto para a Eucaristia quanto para a confirmação, é você ter a idade da razão. Então acima de 7 anos já poderia ser crismado. E ter o conhecimento prévio daquilo que são os mistérios de fé. Você não pode receber sem conhecer. Isso também fica claro no momento que a gente for falar da Eucaristia. E aí eu explico, no momento da Eucaristia, eu explico por que você tem que receber sabendo que você está recebendo. Diferente do batismo. Tá bom? Cometeria pecado? Não, vamos lá. Eu já até... Mas vou pela pergunta aqui, Opa! Que disposições se requerem para receber o sacramento? É necessário estar em estado de graça, quer dizer, você vai ter que ter se confessado. Purinho, sem pecados graves. Saber os mistérios principais da nossa fé. Ou seja, você precisa saber por que você está recebendo ele. E algumas pessoas às vezes não procuram, e acham que deveriam receber simplesmente porque elas querem. Não é só assim. Requer-se entender por que você está recebendo. E muita gente às vezes faz a catequese, às vezes uma catequese ruim, e recebe de qualquer jeito, porque ele não sabe nem o que ele precisa crer. Tem umas catequeses ruins, a gente tem, como catequista, tem que dizer, olha, infelizmente tem. Infelizmente o pessoal participa, ou até a pessoa é tão indisposta que ela acaba não aprendendo nada. O catequista está lá ensinando, se esforçando, mas ela vai pensando em outra coisa. Então essa disposição precisa acontecer, viu?
e aproximar-se com reverência e devoção. Então é por isso que você precisa conhecer, por isso você faz catequese, entendeu? Por que precisa fazer catequese para a primeira comunhão? Por que precisa fazer primeira catequese para o crisma? Ou eu, que sou um adulto, olha, eu já sou um cara consciente da minha vida, já entendo da vida, já sei como é a vida. Mas você precisa saber o que você precisa crer e o que você deixou de crer até agora, porque você estava afastado, amigo. É por isso que você faz essa catequese. Para realmente estar configurado a Cristo e entender porque você está configurado. Entender no que você precisa crer. Porque senão jogam a Bíblia na sua mão, você vai ler e vai ficar assim, mas eu começo por onde? Eu faço o quê? O que eu leio aqui? É Jesus, né? Então, e aí você vai ficar meio confuso. A gente vai te dar o caminho, né? A gente vai te dizer o que você precisa crer, que é o principal mistério da fé, a partir de tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. Ora, você precisa crer que Deus é todo poderoso, que Ele é Criador do céu e da terra. Você precisa crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Só lendo a Bíblia você vai dar todas essas confirmações? Só você lendo você já vai confirmar tudo isso? Acho muito difícil, né? Entre outras coisas que vão estar ali naqueles artigos do Creio. Então é por isso que você precisa crer, né? Vai se falar de oração. Então, nossa, mas eu não rezo. Então, você precisa agora saber como falar com Deus. Eu não sei quais são estes mistérios que nós precisamos participar. Então, você precisa participar dos mistérios da fé. Você precisa ser um bom cristão. Então é por isso que você faz. Entendeu? Né? E se a pessoa fosse de novo lá para receber o crisma? É um sacrilégio, é um pecadão. Tá bom? Confirmação é um sacramento que imprime caráter na alma. Mas faz o que, Leandro? Se eu já recebi esse caráter no batismo. No batismo você recebeu o caráter de filho de Deus. Agora você é soldado de Cristo. Para se configurar a um cristão verdadeiro. E aceitar sofrer por ele. É isso que é crisma, tá? Eu sei que muita gente recebe o crisma e depois desaparece da igreja. Mas é isso que Deus fez na sua alma. Se você vai aceitar ou não, aí depois é um problema seu. O que deve fazer o cristão para conservar então essa graça? Porque muita gente acaba realmente se afastando. Ele deve orar frequentemente. Buscar fazer boas obras pelos irmãos. Então um é amar a Deus, o outro amar o próximo. E viver segundo a lei de Jesus Cristo sem respeito humano. O que é o respeito humano? Esse respeito humano não é respeitar o ser humano, não. Respeitar o ser humano faz parte daquela outra, as boas obras. Então respeitar o ser humano faz parte das boas obras. Mas o respeito humano é uma coisa ruim. Porque o que é o respeito humano? É, em nome do ser humano, eu deixar de falar o que é a vontade de Deus. Só para não deixar, sei lá, ele irritado, chateado. Não, eu digo a verdade para que, obedecendo essa verdade, eu possa fazer a vontade de Deus. E vale muito mais fazer a vontade de Deus do que a dos homens. Então, eu não posso ter respeito humano. Porque o respeito humano, no fim das contas, é uma covardia. Entendeu? Nós não podemos ser covardes na fé. Né? As próximas perguntas são sobre padrinhos. E como eu disse, nós vamos responder sobre os padrinhos na próxima aula, ao qual muita gente sempre tem dúvida. Eu não vou dar só os caracteres espirituais do padrinho, eu vou falar até de burocracia. Então muita gente às vezes chega na secretaria lá da sua paróquia e não sabe nem que documento tem que levar. Eu vou falar até que documento você precisa levar, tá bom? A coisa mais... Nós vamos no beabá do padrinho. Né? E até a polêmica pergunta que fizeram pro dicastério recentemente. Mas ele pode ser isso, pode ser aquilo? Eu vou responder de uma vez só. E vai ficar tão claro para você. Né? Eu acho que não deveria ser, né? Deveria ser, por exemplo, nós vamos falar de Eucaristia, nós vamos falar de matrimônio, nós vamos falar de ordem, de uns anos enfermos ainda. Estas deveriam ser as mais importantes, mas eu acho que no tempo em que estamos, e por causa de alguns comportamentos, é a aula mais importante, né? Não deveria, mas vai ser a aula mais importante no momento, para este momento atual, que o pessoal confunde padrinho de batismo e crisma com padrinho de casamento. Sim, nós vamos ter uma aula extra sobre padrinho de casamento.
até para explicar. Aí você vai ver que a diferença é muito grande de padrinho de crisma e batismo. A próxima aula é padrinho de crisma e batismo, mas você vai saber o que é um padrinho de casamento muito em breve. Eu vou explicar para você o que é o padrinho de casamento também. Mas isso vai ser uma aula extra, mais curta, mais simples, básica, para que fique claro para você a diferença que é muito grande entre esses padrinhos, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde!